Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Eu recebo hoje a professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Gisele do Prado Siqueira. Olá, Gisele, bem-vinda ao Religare. Olá, Flávio. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e com todo esse público que nos assiste. E bom, para nós também é uma alegria. Eu convidei a professora Gisele para nós conversarmos sobre educação e religião. Mas antes da nossa conversa, eu quero ver com você. Já está cadastrado? Já se cadastrou lá no canal do YouTube do Religare Conhecimento e Religião? Procure pelo nosso programa, inscreva-se no canal, compartilhe o programa com seus amigos, suas amigas, com a sua família, no seu ambiente de trabalho. Nós estamos também nos principais desenvolvedores de podcast. Acompanhe e compartilhe o nosso programa. Gisele, quando a gente fala em educação, nós estamos falando de um dos processos mais importantes, né, de formação da pessoa humana e da própria organização das sociedades. O que você compreende, né, sobre esse processo que é a educação? Olha, Flávio, quando falamos, a palavra educação, ela já nos permite conectar com uma série de questões que são importantes e que tratam, de fato, com essa questão. Primeira questão que eu gostaria de colocar é que a educação ela não é restrita ao ambiente escolar. A educação ela é um processo de desenvolvimento da pessoa, integrado a várias instituições e efetivamente a vários ambientes. Então, eu acredito em ambientes educativos, ambientes formativos. Muitas vezes se associa a educação apenas ao ambiente escolar e a responsabilidade da educação também à comunidade escolar, mas ela não é. Então, nós temos aí um ambiente formativo, um ambiente educativo familiar, que é fundamental na estruturação do ser como pessoa. Nós temos a educação também dentro dos espaços eclesiásticos e não eclesiásticos, que também conferem um fator primordial ao ser, que é a espiritualidade, que é o desenvolvimento da fé, na perspectiva de uma participação ou não nesses ambientes. E nós temos também a educação escolar, nós temos a educação política, nós temos várias dimensões da educação, mas sempre conferindo a esta a perspectiva da formação do ser na compreensão do mundo, na intervenção do mesmo e na colaboração para as futuras gerações. Gisele, então, seja na família, na comunidade, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, e na própria escola, né, as instituições escolares, escola fundamental, né, ensino médio, universidade, o que a gente precisa levar em conta para o ato de educar? Eu gosto muito do que teóricos estão trabalhando nesse redimensionamento educativo, pensando a educação como abertura às possibilidades. O que mais me chama a atenção nessa definição foi a colocação de Gilberto de Menstein, quando ele coloca que é abrir-se para o mundo. E muitas vezes a nossa visão limitada e as limitações de textos que temos em relação à educação centraliza-se numa perspectiva de fases educacionais, assim como você bem colocou no ambiente escolar, que nós temos aí o ensino fundamental, o ensino médio, que nós chamamos de educação básica, muitas vezes até esquecemos daquilo que a precede, de uma educação infantil, como ela é importante também para esses aspectos, mas não só. A educação ela é essa abertura para a vida e para a compreensão desses desafios que se colocam no cotidiano. Você falou, incluiu, né, nesse processo a relação entre educação e espiritualidade, você trouxe também os ambientes religiosos. Como é que pode haver essa aproximação entre educação e espiritualidade, educação e as religiões? Eu acho que marcadamente na história do povo brasileiro, nós temos educação e religião prioritariamente como uma tendência do processo de colonização. Até se pensarmos mesmo na educação brasileira, não é possível dissociar da religião.
né? Os primeiros, né, evangelizadores que no Brasil chegaram, eles tinham uma missão evangelizadora, mas eles tinham uma missão educativa e assumiram essa perspectiva, e isso acabou também trazendo todo o aspecto benéfico do que temos hoje nessa organização educacional brasileira, mas também, atrelada a isso, nós tivemos muitas confusões no sentido da perspectiva do processo de secularização e até mesmo de laicidade, né? E aí as questões que se colocaram, né, nos períodos subsequentes ao processo de colonização, da formação do império em termos educacionais e da organização, né, em especial do ensino brasileiro, se articulou a uma dicotomia entre religioso e não religioso, mas numa perspectiva quase que de disputas ou tensões de poderes. E isso acabou também afetando diretamente a compreensão de educação em outras esferas, como na perspectiva do ambiente religioso. Então, eu não consigo ver as questões de forma opostas, né? Eu particularmente, mas eu consigo ver como espaços distintos. Então, uma educação da fé para o engajamento, né, na perspectiva de prática religiosa é um enfoque. E a espiritualidade, a meu ver, é outro enfoque. Então, eu consigo perceber como coisas distintas. Você poderia, assim, deixar mais preciso em que você vê essas distinções? Sim, eu acho que eu consigo fazer essa distinção de uma forma rápida e clara, né? Mesmo que muitas pessoas prefiram usar o termo espiritualidade à religiosidade, né? E nós que estamos na área de ciências da religião, né, também temos cada vez mais precisado definir os termos para não trazer confusão. Então, eu vou optar aqui pelo termo espiritualidade, compreendendo a espiritualidade como uma dimensão humana, de uma abertura para algo que vai mesmo além dessa dimensão imanente. Mas nessa busca, né, nessa abertura para, independente disso estar articulado ou não, há uma dimensão de doutrina religiosa, de uma definição a partir de uma dimensão teológica. Não sei se eu consegui Compreendo. precisar assim para que as pessoas também entendam. Sim. Você falou da sociedade secularizada, das sociedades plurais. Como tematizar no ambiente escolar a questão da religião, considerando os diferentes vínculos que as pessoas têm? Bom, nós temos também no nosso processo do ambiente escolar uma herança cartesiana, né? Que acaba definindo de forma disciplinar os temas, né? Os conteúdos e até mesmo todo o plano de ensino. E tudo que disse ou diz respeito à questão da religião, muitas vezes tornou-se enfoque objeto apenas do componente curricular que hoje reconhecemos como ensino religioso, né? Esse é o contexto que temos e que ainda perdura até nos documentos curriculares. Mas nós já temos outras experiências que vão muito além dessa perspectiva, uma discussão interdisciplinar e um pouco até mais avançada numa dimensão transdisciplinar, em que não são esses objetos especificamente dentro de eixos temáticos que vão compor uma disciplina, mas são objetos que podem ser dialogados por várias áreas para a compreensão do todo. Mas no que diz respeito à nossa herança cartesiana e ao ensino religioso, isso ficou sobre responsabilidade desse componente curricular. E numa sociedade secularizada, ou, né, que tendencia a ser cada vez mais secularizada, busca-se essa emancipação da religião, de um conteúdo teológico, de uma dimensão apenas teológica, como aquilo que perdurou nas nossas escolas, para associar-se o ensino religioso a uma formação dentro do âmbito das ciências da religião, tendo uma visão mais ampla e, eu diria, nesse aspecto do ensino religioso, plural e diversa. Eu confesso, Gisele, que até agora eu nem estava pensando na disciplina do ensino religioso, estava pensando na educação no sentido mais amplo.
Mas muito bom você ter trazido, né, essa organização, que não deixa de ser uma limitação, pelo que nós compreendemos hoje sobre o processo educacional. E aí, quando entra esse assunto, sempre vem junto a questão, e a escola pública, e a laicidade do Estado, né, o que faz o ensino religioso ali. Eu sei que você acompanha muito de perto toda essa discussão. Então, qual é o papel do ensino religioso na escola pública? Bom, para mim, a principal definição, né, é aquilo que ele objetiva ao formar, né, o nosso aluno e também uma percepção dele como egresso na sociedade, porque o processo é ao longo da sua formação. Mas o que nós desejamos com isso? E nessa perspectiva, nós acreditamos que é uma atitude dialogal. E essa atitude dialogal é o que pressupõe, né, o respeito ao outro, então uma dimensão de alteridade, mas principalmente a compreensão da dimensão intercultural, para que ele Aí possa está. conviver com essa diversidade efetivamente. Muito bem, nós vamos continuar a nossa conversa. Hoje no Religar eu recebo a professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Gisele do Prado Siqueira. Nós estamos conversando sobre educação e religião. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre educação e religião. E a minha convidada é a professora do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, a colega Gisele do Prado Siqueira. Gisele, não tem jeito a gente separar a discussão sobre educação do momento que nós estamos vivendo, a situação de pandemia. Como é que você avalia os impactos, né, desse tempo pandêmico no processo da educação? Bom, fomos desafiados a repensar tudo aquilo que havíamos construído como educação, tanto nos ambientes familiares quanto nos demais ambientes educativos, né? A família, eu acredito que nunca tenha convivido tão intensamente nesse espaço, como um espaço também de formação educativa, né? Com posturas, novas aprendizagens, o repensar os cuidados, a relação com o outro. Então, são desafios, mas em muitos aspectos são desafios que foram positivos no fortalecimento de vínculos. Mas também, claro, não podemos deixar de mencionar que corremos muitos riscos, né, denunciados por violências domésticas e situações que fragilizaram esses vínculos. Mas, no que diz respeito ao ambiente escolar, os impactos foram gravíssimos na perspectiva do acesso, né, a tudo aquilo que nos foi proposto de forma remota, mas também de uma aprendizagem mais coesa com aquilo que se vinha propondo em termos de metodologias. Então, nós tivemos e temos os reflexos de uma grande dificuldade vinculada à aprendizagem no ambiente escolar. E se nós formos pensar em outros espaços, né, com a multiplicação de informações, a multiplicação de fake news, nós também temos que repensar essa formação para uma convivência global. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe para esse ano de 2022, como tema da campanha da fraternidade, a discussão Fraternidade e Educação. Gisele, como é que você avalia essa proposição da CNBB em colocar em discussão a temática da educação? Já é a terceira vez que a conferência, né, pauta o tema da educação. Foi uma feliz iniciativa, tendo em vista que a CNBB está dialogando um tema que também, né, está em evidência nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como quarto objetivo. Além do que, quando se apresenta o diagnóstico da realidade no texto base da campanha da fraternidade, ele também já sinaliza pistas e ações importantes que podem ser consolidadas em todos os ambientes, em especial promovidos pelo ambiente religioso cristão católico, para que toda a sociedade também possa refletir sobre esse tema no momento quaresmal.
Também o Papa Francisco, né, tem chamado a atenção para a discussão da educação, né, lançou o Pacto Educativo Global. Você tem acompanhado essa iniciativa do Papa Francisco? Tem acompanhado as discussões? O que a gente pode esperar desse movimento proposto pela Igreja Católica em âmbito global? O Papa Francisco ele tem trabalhado temas prioritários da formação, né, do ser humano no mundo, independente da questão católica. E o formato com que o documento, as discussões, né, e as implementações, né, do Pacto de Educação Global coloca prioritariamente aí 7 eixos, 7 metas fundamentais para se pensar o cotidiano e as relações educativas. E o primeiro deles é a centralidade da pessoa. Esse modelo tem colocado em discussão, né, para que governos, instituições e igrejas priorizem uma educação humanista e solidária como modelo. É nesse sentido que você diz sobre essa centralidade da pessoa? Sem dúvida. E quando se coloca a centralidade da pessoa, também volta a aprendizagens essenciais. O aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a viver juntos. E nessa perspectiva do viver juntos, né, nos é apresentada uma dimensão planetária, de casa comum. Então, isso tem interfaces com outros documentos, né, já propostos pelo próprio Papa, e que têm impactos, né, de uma respeitabilidade à própria figura dele como uma liderança que desponta no mundo, até mesmo como uma perspectiva, um horizonte de perspectivas para uma convivência mais saudável. Bom, Gisele, agradeço muito a sua participação aqui no programa. Espero proximamente a gente voltar a falar também sobre esse tema aqui no Religare. Obrigado pela sua participação. Eu que O Religare é um agradeço. projeto, imagina. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos através da página que está em www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião.